No meio da pressa, um respiro. No meio da rotina, uma pergunta. No meio do dia, uma reflexão. Pensa comigo, com Ricardo Sedassari. A sua pausa diária para respirar, ouvir, pensar e refletir. Primeiro tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. Hoje, o nosso pensamento se volta para a comparação que rouba a paz. Tem uma coisa que parece pequena, mas pesa muito: comparar a nossa vida com a vida dos outros. A pessoa abre uma rede social e vê alguém viajando, o outro comprando, comemorando, sorrindo e o outro parecendo mais realizado, mais bonito, mais feliz, mais no controle. E sem perceber, aquilo que era só um dia comum de alguém começa a virar medida, referência para a nossa própria vida. O filósofo Epicteto, que viveu na Grécia Antiga e depois ele foi para Roma, ele foi um dos grandes nomes do estoicismo. Ele nasceu escravizado e, mesmo assim, ele construiu um pensamento muito forte sobre liberdade interior. Uma das chaves da vida era distinguir aquilo que depende de nós daquilo que não depende. E talvez a comparação nos prenda justamente aí, porque a vida do outro, ela não depende de você. A aparência do outro não depende de você. O ritmo do outro não depende de você. Nós estamos falando aqui de pessoas que não são do seu círculo de amizade ou familiar. Mas o olhar que você lança sobre a sua própria caminhada, isso depende, e muito. Comparar-se demais é como você correr uma corrida olhando para a pista que está do lado. Você perde o passo, desequilibra, perde o fôlego e ainda deixa de perceber o seu próprio caminho. A reflexão de hoje não é para você se acomodar, muito pelo contrário, é para você lembrar que melhorar é diferente de se diminuir. Use a vida dos outros como inspiração, nunca como uma sentença, porque a sua história não precisa parecer e ser muito igual a de ninguém. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Segundo tema. Bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pensa Comigo. A reflexão de hoje, ela passa pelo erro que ensina. Afinal, ninguém gosta de errar, não é mesmo? Errar constrange, errar atrasa, errar expõe e deixa pra gente aquela sensação de que a gente deveria ter sabido antes, ou pensado melhor, ou feito diferente. Mas existe um problema. Quem tem medo demais de errar, acaba com medo de tentar. E isso é muito sério. Tem um educador que também era considerado filósofo, o norte-americano John Dewey, que viveu entre os séculos 19 e 20, recentemente. E ele defendia que a aprendizagem de tudo na vida acontece pela experiência. Para ele, pensar não era só guardar ideias na cabeça, aprender alguma coisa, um idioma, mas era também refletir sobre aquilo que vivemos. E isso muda o jeito de olhar para o erro, muda o jeito de olhar para o mundo. O erro não é bonito por si só, a gente tem que pensar nisso, né? Mas também ele não deve ser romantizado. Mas ele pode virar uma matéria-prima de crescimento quando a gente tem coragem de olhar para ele com honestidade, porque o erro, ele sempre faz uma pergunta, aliás, várias. O que faltou aqui? Faltou atenção, faltou preparo, faltou escuta, calma, faltou humildade. E quando a gente foge do erro,
a gente acaba repetindo. E quando a gente aprende com ele, isso amadurece muito. Talvez a grande diferença esteja nisso. Errar e apenas se culpar paralisa a gente. Errar e refletir transforma. Então, gente, antes de se condenar por algo que não saiu como você queria, veja se há ali uma lição pedindo passagem, uma reflexão, uma pausa. Porque quem aprende com os próprios tropeços não volta do mesmo jeito para o mesmo caminho. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Terceiro tema. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. Hoje a nossa pequena pausa é para pensar sobre o silêncio, aquele silêncio que incomoda. Você já reparou como o silêncio parece que ele ficou estranho? Entrou no elevador, pega o celular. Pegou fila, pega o celular. Sentou sozinho, pega o celular ou tenta fazer alguma coisa. Esperou por 2 minutos, já procura alguma coisa para ver, para ouvir, uma TV, um rádio, responder ou, pior, rolar a tela. Parece que qualquer espaço vazio na nossa mente precisa ser preenchido imediatamente. E não é assim. O pensador francês Blaise Pascal, que viveu no século XVII, foi matemático, foi físico, filósofo, escreveu um monte de coisa, ele refletiu muito sobre a condição humana e sobre a dificuldade que as pessoas têm de ficar consigo mesmas. Pascal observava que muitos problemas do ser humano eles nascem, digamos, da incapacidade de permanecer em repouso, em silêncio, no próprio quarto, sem fazer nada. A frase é meio antiga, meio clichê, mas ela parece ter sido escrita para hoje, porque talvez a gente não fuja apenas do silêncio. Talvez a gente fuja do que aparece quando o barulho para. A preocupação aparece, a saudade aparece, o cansaço, a dúvida, tudo isso vem à tona. E aquilo que a gente vem empurrando também aparece. Mas o silêncio não é inimigo, gente. Ele pode ser um espelho. Mas é claro que ninguém precisa viver isolado, calado o tempo todo, né? Não sejamos radicais. A vida também é encontro, conversa, movimento, convivência. Mas se por algum momento de silêncio, a gente perde o contato com a própria voz interior, a coisa complica. Talvez hoje valha a pena experimentar um pequeno intervalo sem preencher tudo, sem tela, sem pressa, sem fuga, apenas alguns minutos para escutar o que anda acontecendo por dentro, porque nem todo silêncio é vazio. E que tal a gente pensar numa pergunta? Será que o silêncio não é o começo para uma resposta? Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima reflexão. Quarto tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. A nossa reflexão hoje, ela nos leva a olhar para uma coisa muito comum, a pressa de julgar. A gente faz tudo rápido. Julga rápido, julga pelo tom da voz, pela roupa, pela resposta curta, pelo silêncio, pelo erro e até pelo jeito de alguém se comportar em um determinado momento. Muitas vezes, transforma um pedaço da pessoa na pessoa inteira. A gente olha frações dos outros. A pensadora Hannah Arendt, nascida na Alemanha no século XX, foi uma das grandes intelectuais da filosofia política. Ela viveu o impacto do nazismo, deixou a Europa e depois ela escreveu sobre responsabilidade, sobre o nosso pensamento, sobre ações e principalmente sobre a convivência humana. Uma das marcas do seu pensamento
é a importância da gente pensar antes de aderir automaticamente àquelas ideias prontas. E hoje isso tem demais, né? Moda. E isso vale muito para os julgamentos que a gente faz no dia a dia. Porque julgar sem pensar é fácil, né, gente? O difícil é admitir que talvez a gente não saiba a história toda. A gente julga por um pedaço. A pessoa que foi seca e rude com você pode ser que esteja atravessando um dia difícil, um momento difícil. Quem errou pode estar tentando aprender. Quem ficou calado pode estar se protegendo de alguma coisa, dos comentários, por exemplo. E quem parece distante pode ser que ele esteja apenas cansado. Mas isso não significa que você vai passar pano para tudo, né? Também não significa deixar de ter critérios. Significa apenas que você não deve confundir firmeza com dureza, nem opinião com sentença. Aliás, sentença hoje está muito em moda, né? Veja aí os cancelamentos. Antes de concluir que alguém é, talvez valha perguntar para si mesmo: eu estou vendo a pessoa inteira ou somente um pedaço, um fragmento dela? Gente, a convivência, ela só melhora quando o pensamento chega antes do julgamento, porque nem sempre a primeira impressão merece a última palavra. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Quinto tema. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Pensa Comigo. O nosso olhar hoje, ele se volta para o sentido no meio da dificuldade. Olha que expressão profunda, né? O sentido no meio da dificuldade. É que tem fases em que a vida não pergunta se a gente está preparado, né, gente? A vida simplesmente chega com uma perda, chega com uma mudança, com uma notícia difícil, com um problemão que não estava nos planos, com um cansaço que parece ser muito maior do que a nossa força. E nessas horas, não adianta frase pronta, não adianta nada motivacional. Nem sempre dá para a gente ver a beleza na dor. Nem tudo precisa ser transformado em lição imediatamente. Isso faz mal. Mas olha, existe uma reflexão importante. Um cara muito bacana, eu gosto muito, um médico psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Ele viveu no século XX, sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Bom, você já percebeu que ele teve aí muitas adversidades, né? Só que depois dessa experiência extrema e radical, ele desenvolveu a logoterapia. Depois você dá uma procurada, porque é uma abordagem centrada na busca do sentido. Frankl não dizia que sofrer é bom, porque ele disse que isso seria uma solicitação cruel. O que ele defendia é que, mesmo quando não controlamos tudo o que acontece, e isso é muito comum, ainda podemos buscar uma forma digna de responder à vida, de agradecer à vida. Não agradecer ao problema, mas de agradecer ao ensinamento. E isso é profundamente humano, porque, às vezes, sentido não é uma grande missão. Às vezes, o sentido é levantar e cuidar daquilo que precisa ser cuidado agora. É não endurecer por completo. E, principalmente, é pedir e aceitar ajuda. É continuar honesto consigo mesmo. É proteger o que ainda há de bom dentro da gente e nos outros. A dificuldade pode ferir, machucar, cansar, bagunçar tudo, desorganizar, mas ela não precisa ser a palavra final sobre quem você é ou o que será de você.
Talvez a pergunta não seja a ideal, mas pensa assim, pensa comigo. Por que é que isso aconteceu comigo? E se você não gostar dessa pergunta, a pergunta é outra. Que tipo de pessoa eu quero ser enquanto eu atravesso isso? Você percebe que os dois questionamentos eles levam a uma reflexão diferente? A primeira, você está muito bravo com a vida. A segunda, você está fazendo um tipo de pergunta considerando o problema, mas querendo mudar. Porque há momentos, gente, em que seguir em frente já é uma forma silenciosa de coragem. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Agradeço muito a sua companhia e espero você na nossa próxima reflexão.